nesse momento em que Jesus se apresenta diante deles, ele estava passando por uma opressão muito grande. O seu mestre tinha morrido, sido crucificado, morrido, para eles, na mente deles. Mas Jesus já tinha ressuscitado ao terceiro dia, e eles estavam sem saber o que fazer. Qual era a decisão que eles deviam tomar. E Jesus se apresenta a eles. No início desse capítulo, o versículo 1 vai falar a respeito da ressurreição de Jesus. Hoje nós temos a Bíblia, temos capítulo e versículo, mas antigamente não era assim. Hoje, nesta noite, estamos falando algo que nos deu a vida, a ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição de Jesus, a humanidade estava perdida. Mas Deus, que é bom e cheio de misericórdia, e Deus tinha um povo para salvar, Deus tinha um plano, enviou o seu Filho Jesus à terra há mais de 2000 anos. O plano de Deus era e é e permanece sendo salvar aqueles que deram ouvido ao Evangelho. Então Jesus, ele cumpre a sua missão. Nós que aqui estamos temos uma missão, meus irmãos. Além de nós servirmos a Deus, pregar o Evangelho, o ID, Marcos 16, o ID. Então Jesus pregou o Evangelho, ensinou os seus discípulos, mas foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, e aqui eles estavam atordoados, preocupados, sofrendo, de uma casa, sem saber o que fazer. A minha e a tua solução está em Jesus, meus irmãos. Não devemos tomar nenhuma decisão precipitada. A nossa decisão tem que estar de acordo com a palavra de Deus. É Deus que nos ensina, nos orienta, coloca paz dentro do nosso coração. A Bíblia vai dizer que Jesus ressuscita ao terceiro dia. Glória a Deus. Maria Madalena, todos sabem, vai ao sepulcro junto com Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres, ao chegar ali, Jesus já tinha ressuscitado. O túmulo já estava vazio. Lucas vai dizer que 2 anjos, vai dizer, por que procurai um vivente entre os mortos? Jesus já ressuscitou. As mulheres correm e vai falar para os discípulos. E eles têm tudo nessa palavra, está aqui nesse capítulo. E eles têm como um desvario, como se ela estivesse louca. Porque no passado, quando a mulher abria a boca, não tinha peso como tem hoje a palavra de uma mulher. Deus, através de Jesus, valorizou as mulheres, meus irmãos. Então as mulheres dizem, e eles não acreditam, mas Pedro vai ao sepulcro. E como elas dizem, encontra o túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. Então Jesus se apresenta aos discípulos, mas nesse mesmo capítulo, no versículo 13 em diante, existem 2 discípulos no caminho de Emaús. Aleluia. Emaús significa recuar, voltar para trás. É como se nós, e como estamos caminhando, nós dar um passo para trás. Emaús é caminho de tristeza, de decepção, de medo. Mas quando Jesus se apresenta aos discípulos, esses 2 discípulos
que tinha tido uma prosa com Jesus, ele estava desorientado, esses discípulos aqui no caminho de Emaús. Mas Jesus vai dizer para eles: vocês não lembram que eu disse que o Messias iria de ressuscitar, mas teria de ser crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia. Ó nécios, tardos de coração. E Jesus começou a falar do Velho Testamento, dos Salmos, e mostrar para eles que toda a Escritura apontava para Jesus. A Bíblia vai dizer que esses dois discípulos no caminho de Emaús, 11 quilômetros, eles saíram de Jerusalém, já estava escurecendo, Jesus aparece a esses dois discípulos, narra o que tinha escrito. A tarde já estava terminando, a noite estava chegando. E os discípulos estavam provados ali. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Muitas das vezes a nossa libertação, meu irmão, minha irmã, ela vem no final do dia. Glória a Deus. Os discípulos estavam ali caminhando, desanimados, e dizendo um para o outro: nós pensávamos que era ele, Jesus, que ia remir Israel, quer dizer, mudar as coisas, o quadro, porque Israel estava vivendo uma grande opressão. Tem alguém nesta noite aqui passando por alguma opressão, algum medo? Diz o Senhor: eu sou aquele que virei, aleluia, no raiar, na noite, ao clarear do dia, Deus virá para libertar, irmão. Os discípulos estavam com medo ali. O medo não vem de Deus, mas Deus liberta, irmão. Eles estavam preocupados, achávamos que era Jesus, que ia mudar as coisas. Muitas das vezes, nós que somos crentes, estamos passando por momentos difíceis. E nós não compreendemos muitas das vezes que Jesus está ao nosso lado. Como estavam os discípulos no caminho de Emaús, caminhando, conversando com o outro, achando que Jesus estava morto, Jesus estava caminhando ao lado deles. Muitas das vezes Jesus está caminhando ao teu lado, está dentro do teu quarto. Aleluia! Ele estava caminhando. O que vocês estavam conversando, disse Jesus ao discípulo no caminho de Emaús. O próprio Jesus. Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O Messias que havia de vir veio, esteve conosco mais de 3 anos, fez prodígios e milagres, fez paralítico andar, coxo a levantar, cego a ver, surdo a ouvir, multiplicou os pães, os peixes. Nós somos testemunhas. Mas também ele foi crucificado e morreu. As nossas esperanças se foi. E hoje já faz 3 dias. E nós estamos de volta para casa. Imaginamos nós, se fosse eles ali no terceiro dia, ver todos os milagres. Por isso, meus irmãos, não são os milagres que salvam, é Cristo. Não devemos apoiar nossa fé em milagres. Não, é a nossa fé em Jesus Cristo. Eles viram tudo isso e não foi suficiente. Aí Jesus vai dizer: honestos e tardos de coração. Jesus estava lado a lado com eles. 11 quilômetros. Eu penso assim, se Jesus apareceu com eles no início dos 11 quilômetros, foi uma prosa muito dura, meus irmãos, com eles ali. Mas chegou a tardezinha, vai entrando a noite, Jesus, é como eles fizessem isso aqui, ó, para a direita, e eles iam para a esquerda,
onde eles moravam, e eles convidam Jesus. O dia se findou, a noite chegou. Vamos comer o pão conosco. Para Jesus estar na nossa casa, nós temos que convidar Jesus, dar espaço. Convida Jesus nessa noite para ir para a sua casa com você. Convida Jesus nessa noite para morar na sua casa. E seja para sempre. Eles foram e algo sobrenatural aconteceu ali. A Bíblia vai dizer que no partir do pão, geralmente quem parte o pão eram os donos da casa que faziam todo o processo, mas naquele momento é Jesus. Parte o pão, os olhos deles se abrem, Jesus desaparece, eles veem, o medo cai por terra. Aleluia, Jesus. A tristeza vai embora. A palavra liberta na hora, meus irmãos. Basta crer. 11 quilômetros caminhando, sem perspectiva de viver, sem esperança. O seu mestre, para ele, estava morto, para eles, mas estava ao lado dele. Partiu o pão, os olhos dele se abriu, comunhão, paz, aleluia. O pão, aleluia, nos traz lembrança, aleluia, de paz, de comunhão. Jesus parte o pão, os olhos se abrem, Jesus desaparece. O que eles fazem? Aqueles 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, eles voltam. Está nesse momento, neste lugar aqui, onde Jesus se apresenta. Glória a Deus. As obras que Jesus faz nas nossas vidas, quando Ele quer fazer, repetindo, né, meus irmãos? Jesus é aquele que aparece no piscar de olhos. Ele é aquele que nos liberta. Os discípulos estavam amedrontados, com medo, sofrendo, não tinha nenhuma expectativa o que seria no outro dia. E Jesus muda o quadro. Jesus muda, porque Jesus é a luz. Partiu o pão, os olhos se abriram, Jesus apareceu e vai aparecer lá onde estão os discípulos. Jesus aparece aos discípulos. Falava a eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, os 11 discípulos ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surge dúvida no coração de vocês? Veja as minhas mãos e os meus pés. Jesus disse: veja as minhas mãos, são dos cravos perfuradas as suas mãos, os pés, os pregos. Veja as minhas mãos, os meus pés. Glória a Deus. Porque vocês estão assustados, porque surge dúvida no coração de vocês. Que caia as dúvidas nesse momento, em nome de Jesus, da vida de cada um que aqui está. Veja as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Toque em mim, dizia Jesus, e veja que é verdade. Porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e como estava admirado, Jesus lhe disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Jesus estava tirando deles todas as dúvidas que ele tinha ressuscitado, que ele estava vivo. Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Quais eram as palavras? Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito. Escrito o quê?
que ele viria, que ele morreria, que ele seria crucificado, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus está se apresentando vivo aos seus discípulos aqui. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer. Essa palavra tem o poder de abrir mentes nesta noite. Que vocês possam compreender o caminho da salvação. Esse caminho é um caminho reto. É um caminho de subida. Subida no sentido que, aleluia, nós temos que deixar muitas coisas. Para que não seja pesado a nossa caminhada, meus irmãos. Que Jesus nesta noite está dizendo para nós, meus irmãos, aleluia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim está escrito que o Cristo havia de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimentos para arrependimento de pecado. Hoje se prega muito pouco às igrejas. Perdão de pecado. Vocês ouviram aqui. Jesus está dizendo para ele: esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Pregai arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneça, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. O Espírito Santo que haveria de vir. Glória a Deus. Como veio o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Essa é a promessa. E ele veio, ele está entre nós, dentro de nós, o Espírito Santo. Por isso que é importante você receber o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. É o selo da promessa, meus irmãos. Ele nos dará força, nos dará direção, confiança e fé. Nossa caminhada rumo assim a uma cidade celestial. Porque há uma cidade, há um destino onde esse povo irá. Há um povo que serve a Deus. Tem um destino que o destino não é o cemitério. Não. Essa carne minha e sua irá desfazer. Mas é a nossa alma que irá morar no céu. Com Deus. Esta é a mensagem da pregação. Arrependimentos de pecado. Anunciais às nações. Começando por Jerusalém. Vocês são minhas testemunhas. Falam para os discípulos, aqueles que se tornaram apóstolos. Eles tinham a missão de pregar o Evangelho. Não tem segredo o Evangelho. Eu estava dizendo para a Rose, lá em casa, eu pedi para um jovem que estava, muito jovem estava ontem, não sei se todos viram jovens aí, viram, caminhando. Eu disse para eles, me aborda a respeito, que está falando da igreja, me aborda, eu não falei para ele que ele é crente, para que você me convença. Ele falou muita coisa, o trabalho dele bonito, deslocou de longe, irmão Felipe, mas não falou de Jesus, não falou de arrependimento, não tem evangelho. Evangelho é falar de arrependimento de pecado, é confrontar as almas, é mostrar para eles que eles estão em um lugar, aleluia, um lugar que o destino não é bom, mas eles precisam de um Senhor, de um Deus na vida deles. O Evangelho é mostrar que há um céu, que há um Deus, um Cristo, que veio e sofreu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, aonde deu a ordem aos discípulos, se apresentou a eles aqui,
vivo, ressurreto, com corpo glorificado. E disse: vês, eu não sou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Espírito tem o que para comer? Eles estavam tão felizes, eles não sabiam o que fazer. Eles apresentaram um peixe, aleluia, apresentaram mais algo ali, e Jesus comeu. Jesus se apresentou 40 dias ali, ficou vivo se apresentando ali, para mais de 500 pessoas. O Evangelho é isso. Eu poderia pregar uma mensagem aqui para levantar o teu ego, mas essas mensagens não trazem salvação. A minha missão de Presidente Dutra não é pregar algo para dizer que vai fazer na tua vida. Deus me colocou nesse lugar para pregar salvação de alma, arrependimento de pecado, mudança de vida, e para dizer para você que há um reino, que há um Deus, que há um destino, que há morada, que o fim não é aqui, o fim é lá. Aleluia. O fim é aqui da carne, lá, quer dizer, não há fim, lá é eternidade, meus irmãos. Não tem fim. Quando nós partirmos daqui, meus irmãos, nós vamos viver com Deus para a eternidade. Se uma mensagem dessa não trazer alegria no coração seu, eu digo para você, você ainda não compreendeu o Evangelho. Glória a Deus. Evangelho é esclarecer ao homem e à mulher que nós estávamos perdidos, sem rumo, sem direção. E que nesta noite aqui, como os 2 discípulos de Emaús aqui, não tenha ninguém nesta noite que tenha saído de Jerusalém para Emaús, ou que tenha colocado o seu pé com destino a Emaús. Emaús é totalmente ao contrário de Jerusalém. Emaús só traz a tristeza. Viu os discípulos aqui? Jesus disse, fez uma promessa que ele viria, que ele ressuscitaria ao 3º dia. Jesus falou, mesmo assim, os 2 discípulos no caminho de Emaús esqueceram, voltaram desanimados. Mas Jesus, que é bom, foi e trouxe de volta o discípulo para junto dos outros discípulos ali, meus irmãos. E ele se apresenta e mostra para eles. A Bíblia vai dizer que Tomé, na primeira aparição de Jesus a eles, Tomé duvidou. Tomé duvidou. E Jesus diz assim para Tomé: Tomé, venha cá, Tomé. Está escrito, meus irmãos, está aqui. Na segunda aparição de Jesus. Venha cá, Tomé. Vê as minhas mãos. Mostrou os furos. Vê aqui, Tomé, aonde a espada atravessou a sua barriga. Não sejais incrédulo, mas seja crente. Esta é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que salva, jovens, vocês que estão aqui. Glória a Deus. Essa é a mensagem que leva o homem para o céu. Essa é a mensagem que muda vidas. Mas eu precisava de uma palavra. Deus sabe de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Nós temos um Pai, nós temos um Deus. Ele conhece todas as coisas. Eu não preciso prometer a vocês nada. Eu não tenho nada para dar para vocês, mas Deus tem. O ouro, a prata é de Deus. É Deus que faz todas as coisas. É Deus que cria caminhos. Olha o que Jesus fez aqui. Os discípulos se desviaram. Sai de Jerusalém, vai para Emaús. O propósito era Jerusalém. A igreja hoje, não saia da igreja. Não tome um caminho com destino em Emaús. Aleluia. Emaús é lugar de tristeza, de decepção, de ilusão,
de sofrimento, ficar em Jerusalém. A igreja, comunhão com os irmãos. Jesus foi atrás. Jesus nesta noite está trazendo alguém nesta noite por propósito, meus irmãos. Para Jerusalém, a igreja. Todos estavam em Jerusalém. Mas os 2 discípulos no caminho de Emaús saíram. Ouçam a palavra. Guarde a palavra no coração de vocês. É a palavra que vai nos guiar até o fim. Até os dias que nós permanecer aqui. Jesus se apresentou vivo, ressurreto, em um corpo glorificado. A Bíblia vai dizer que Jesus não bateu na porta para a porta se abrir, na janela. Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos. Jesus está vivo, viu, meus irmãos? Você que é crente, você que se tornará crente em breves dias, entenda que Jesus estará ao teu lado. Viu, irmão, irmã? Jesus está ao teu lado, ao meu lado, ao nosso lado. Porque os 2 discípulos estavam caminhando o caminho de Emaús. Jesus ao lado deles. Eles achando que Jesus estava no túmulo, Jesus vivo com eles. Jesus está vivo, e muitas das vezes você faz de conta que Jesus está morto. Como assim, pastor? Você não dá crédito a Ele. Aleluia. Você deixa a sua fé desfalecer. Você coloca a sua confiança em homens. A sua confiança tem que estar em Deus, diz o Senhor nesta noite. Nossa confiança tem que estar em Deus, porque os discípulos aqui, aqueles que Deus colocou no batalhão de frente, eles ficaram dentro de uma casa, preocupados, sofrendo, as portas fechadas, esperando a promessa de Deus. Glória a Deus. Deus nos chamou para nós guerrear, meus irmãos. Não um contra o outro, mas contra as sortes espirituais. Que os olhos de muitos aqui possam se abrir, meus irmãos. Muitos que estão aqui, os olhos precisam se abrir nesta noite. Enxergar, ver. Aleluia, que nós estamos numa caminhada, aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra possa abrir o teu coração, meu irmão, minha irmã. Que você possa enxergar que Jesus está ao teu lado. Jesus está ao nosso lado. Quer ver você ver que Deus está em todo lugar, o seu filho Jesus? Jonas, ele foi jogado dentro do mar. E ele fez uma oração. E Jonas, palavra de Jonas, ele disse que ele estava nas profundezas do inferno. Mas ele fez a sua oração. E Deus ouviu a oração de Jonas. Deus está em todo lugar. Em todo lugar Deus está. Então não precisa se preocupar. Na sua idade, se você vive sozinho, sozinha, você está sozinha, se alguém virou as costas para você. Você nesta noite, diz o Senhor, tem a melhor companhia. Jesus. Jesus é a melhor companhia que nós devíamos ter. E nós temos, meus irmãos. Que possamos sair daqui nesta noite dizendo verdadeiramente, Jesus está na minha vida. Eu não preciso de mais nada, de mais ninguém. Jesus é suficiente para você. Jesus é suficiente na tua vida. E o que tiver de acontecer, acontecerá na minha e na tua vida, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, para que nós possamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus vivo. Aleluia, Jesus. Altíssimo Deus, soberano Pai que habita no céu. Nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, porque a tua igreja, Senhor, está aqui, Senhor. Ouviu a tua palavra, Senhor, os conselhos. Que possamos, Senhor, todos sermos edificados nesta noite aqui.
para a honra e glória, Senhor, do Teu nome, Senhor. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite, Senhor. Que saia daqui mais confortado, Senhor. Mais edificado, Senhor. Livre, Senhor, das coisas desse mundo, Senhor. Que sejamos só presa Tua, Senhor. Prisioneiro em Ti, Senhor. Te agradecemos pela Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Tu é aquele que resgata, Senhor, aqueles que estão no caminho de Emaús, Senhor. Como esses discípulos, Tu é aquele que vai buscar os Teus discípulos, Senhor. E essa palavra, Senhor, para trazer aquele que está fora do propósito, para o propósito, Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos na igreja, mas fora do propósito. Com pensamento em Emaús, com pé em Emaús. E essa palavra nessa noite, Senhor, trouxe de volta para Jerusalém, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo nesta noite, Senhor. Pela Tua palavra, pelos louvores, pela palavra também, Senhor. Que meus irmãos, minhas irmãs, seja edificado nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer assim, ó, com as mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e possamos sermos edificados nessa graça maravilhosa. Que a consolação do Espírito Santo nos console todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?